As mulheres, e nós vamos conversar a partir de agora com a juíza de direito Anay Yamamura de Oliveira e também com a juíza de direito Ana Graziela Correia. Doutoras, muito boa tarde, sejam bem-vindas à CBN Cuiabá. Obrigada por aceitarem o nosso convite e estarem aqui para conversar com a nossa audiência. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão aqui na CBN. Boa tarde, doutora Anay. É um prazer estar aqui com vocês hoje e já agradecendo de antemão, o convite e a oportunidade para a gente tratar de um tema tão relevante aqui com vocês. Muitíssimo obrigada, doutoras. Eu vou pedir a você que nos acompanha para no YouTube deixar sua pergunta na reta final. A gente coloca aqui para que participem. E vou começar pedindo para as senhoras explanarem as ações no judiciário. A gente está aqui diariamente falando de combate. Eu tive a sorte de estar num evento no fórum, acompanhar uma explanação brilhante, doutora, de um assunto que eu desconhecia, de um ambiente apropriado para uma acolhida. Por favor, fiquem à vontade para revezar, para essa interação é muito importante, mas para destacar as ações de combate à violência que acontecem no judiciário, para servidoras, estagiárias, colaboradores de uma forma geral. Tá. A Ser Mulher tem de Ser Mulher, Coordenadoria da Mulher Vítima de Violência Doméstica do Estado de Mato Grosso. O Tribunal de Justiça faz programas no estado inteiro. Um deles é a instalação de redes para acolhimento dessa mulher vítima de violência doméstica familiar. O que é rede de atendimento? A gente junta todo o sistema de justiça, MP, OAB, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Sistema de Segurança Pública, Polícia Civil, Militar, Bombeiro e todo o sistema de assistência social do município para acolher essa mulher, porque sozinho o judiciário não consegue resolver o problema. Então, quando a mulher chega até nós, a gente vê qual é a demanda e faz os encaminhamentos dessa mulher. Outro programa também, que está sendo instalado em todo o estado, já está instalado em 18 comarcas, Grupo Reflexivo de Homens, porque a gente precisa tratar aquele autor da violência. Não é só dar políticas públicas para a mulher em situação de violência, mas também para o homem, porque se ele não é tratado, a tendência dele reincidir e continuar fazendo novas vítimas. Perfeito. Doutora, quer complementar? E lá naquele evento no fórum, a senhora explicou de forma tão didática também um ambiente, uma acolhida. Acredita que é um momento apropriado também para falar a respeito? Sim, então falar que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Tribunal de Justiça, criou recentemente, no ano passado, um núcleo de atendimento a mulheres vítimas de violência para o público interno, Então, ela atende magistradas, servidoras, estagiárias, comissionadas, colaboradoras, para o público interno, porque o Poder Judiciário faz um trabalho externo, mas a gente não pode esquecer que dentro de casa a gente também precisa fazer acolhida dessas mulheres vítimas de violência, que são às vezes magistradas, servidoras, estagiárias que trabalham com a gente. Então, foi uma forma que o Poder Judiciário encontrou de acolher também a nossa equipe interna para fazer esse acolhimento de mulheres vítimas de violência. Então, nós temos um núcleo de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica familiar dentro do Tribunal de Justiça. Nós temos os canais de atendimento. Aquele dia, Marcela, a gente trouxe isso para servidoras tomarem conhecimento, porque a gente precisa que elas saibam também aonde procurar, Então, existe esse núcleo interno, onde eu sou a coordenadora, e a gente faz atendimento psicológico, com assistência social. Nós também temos psiquiatra, caso haja necessidade. Tem a coordenadoria militar, que faz atendimento para elas também, caso sintam-se ameaçadas, ou ali mesmo dentro do ambiente do fórum, ou preocupada com o ingresso, às vezes, desse agressor dentro do fórum ou dos ambientes de trabalho, aguardando ela externamente. Então, nós temos uma equipe ali também multidisciplinar para atendimento desse público interno. É muito importante falar sobre isso, porque a ideia que se passa, é que quem está no judiciário, está no serviço de segurança, essa mulher ela está sistematicamente protegida. A sociedade, principalmente a que está mais periférica, jamais ela imagina com a juíza, por exemplo, passa uma situação dessa, uma advogada, uma policial, ou uma eventual servidora do fórum, que tem toda uma formação para chegar lá, faz uma faculdade, a grande maioria forma
pelo menos bacharel em direito, e de repente acontece isso. Acho que é interessante vocês tratar essa questão, até para a gente entender que a questão da violência, ela não é uma questão de formação ou classe social. Qual é a incidência desses casos, mesmo entre mulheres tão esclarecidas? Bom, professor, realmente a questão da violência doméstica ela é uma questão cultural, né? Dentro de uma sociedade ainda machista, de um histórico patriarcal. Então, atinge todos os tipos de mulheres em todas as classes sociais. A gente vê na mídia recentemente casos como da Ana Hickman e de outras que tanto vem ganhando força e coragem de trazer a público todas essas questões. Em relação a mulheres do judiciário, do Ministério Público, servidoras, não é diferente, né? Nós já tivemos um caso em 2013, né, Ana? Da Glauciane, foi uma juíza que foi assassinada dentro do fórum pelo seu ex-marido, né? Ela tomou um tiro na nuca, dentro do seu gabinete. Alto Araguaia, Alto Taquari, o negócio Isso, Alto Taquari, né? E o nosso núcleo, inclusive, tem o nome da Thaís Machado, sim, todos conhecem, foi um caso que ocorreu o ano passado, uma servidora nossa que foi assassinada, né, foi vítima de feminicídio, né, pelo seu ex-companheiro. Então, não está distante de nós e é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Não está só nas classes mais simples, como a gente tem a vaga ideia de que acontece só com mulheres que não têm conhecimento, ou que são de baixa renda, ou que dependem economicamente do marido. Acontece também? Sim, acontece, mas ela atinge a todas. E naquela explanação, doutora, me chamou a atenção os formatos. A senhora explanava as ferramentas, o acesso, a descrição, o cuidado nessa orientação. E aqui, quando vocês falam nessa tratativa para o judiciário, também, inevitavelmente, estão inspirando outras empresas, outras pessoas que nesse momento nos acompanham, porque é fundamental também a sensibilidade na forma de ofertar. Exato, Marcela. É um tema muito sensível, né? É algo que mexe com o íntimo da mulher, o íntimo de dentro de casa, né? Uma violência, já fala, doméstica, familiar, quer dizer, tem vínculos afetivos, laços familiares envolvidos. Então, obviamente, o tratamento com essa mulher, ele tem que ser especializado, precisa de um treinamento, toda a equipe de atendimento, desde a psicóloga, assistente social, aquela pessoa que vai acolher, ela precisa receber um treinamento e um cuidado para receber essa mulher, né? Assim como as delegacias especializadas, por isso existem as delegacias especializadas, os núcleos de atendimento, porque precisa de um público, para atender esse público, precisa de um treinamento específico para fazer a acolhida dessa mulher que já está tão sensibilizada, tão machucada em várias possibilidades de violência que ela tenha sofrido. Doutora Ana Graziella, eu quero conversar agora sobre um estudo, porque recentemente a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Poder Judiciário realizou uma pesquisa, e a senhora trará números muito importantes com familiares e amigos de vítimas de feminicídio. E esse estudo, doutora, conta pra gente, quando encontrei essa pergunta aqui na pauta, é fundamental esse estudo para trazer à tona esse perfil, o que esse estudo demonstrou para vocês. Conversa um pouco sobre esse assunto com a nossa audiência. E é interessante falar também o que é o Ser Mulher, né? Também. Que é um órgão, um instituto. Eu vou responder primeiro do estudo e depois da Ser Mulher, tá? Do estudo, a grande surpresa que a gente teve primeiro eu vou falar a ideia. A ideia é partir da Defensoria, é um programa que a gente faz em conjunto com todas as instituições. Tem que deixar bem claro que não é da Defensoria, não é do Poder Judiciário. Tem Poder Judiciário, tem Ministério Público, tem OAB, tem Assembleia, tem o FMT, todo mundo trabalhando em rede. Como eu falei, a gente não consegue acabar com a violência contra a mulher, uma instituição só. A gente precisa todos dar as mãos e trabalhar em rede. Então, fizemos essa pesquisa. Uma grande surpresa foi, a gente pensa, a mulher não quebra o ciclo da violência porque precisa financeiramente dele. Não, mais de 90% trabalhava e cerca de 80% poderia manter seu lar, eram provedoras do lar, poderia continuar mantendo o lar sem a presença daquele homem.
Essa foi a grande Não é surpresa. dependência financeira. Não é dependência financeira. Surpresa, professor. Foi uma grande surpresa para a gente. Outra coisa que a gente já esperava é quem não tem medida protetiva morre mais. Por isso que é importante pedir a medida protetiva no primeiro sinal. Apenas 20% tinha pedido medida, 15% tinha pedido medida protetiva, uma pediu à noite e faleceu de manhã, não deu tempo nem de chegar para o juiz apreciar. Então a gente sempre orienta. Tem que buscar ajuda. Sem as autoridades, a mulher não consegue sair, quebrar o ciclo sozinha, e a gente tem que perceber quando uma mulher é próxima a gente, está sofrendo violência, porque ela vai precisar de sua ajuda, quer seja para um abrigo ou um acompanhante para ir até a delegacia, porque ela está desesperada e fragilizada. Outra coisa que foi perguntado, você conhece a Lei Maria da Penha? Essa pesquisa foi feita com familiares e amigos. Todos conheciam, mas eles, quando você conversava, mas eles não sabiam os tipos de violência, quando pedir a medida, onde procurar em caso de ajuda. E a gente tem uma pesquisa nacional que foi semelhante a isso. 70% não sabe como que a Lei Maria da Penha funciona. Então, esse espaço é de suma importância. A gente precisa divulgar. Quando a mulher tem direito aí, ela está sendo vítima de violência doméstica, tem que pegar e procurar a delegacia de polícia. Está ocorrendo, ela está numa situação de risco, ligar 190 para a viatura mais próxima vir até ela. A doutora Gabriela falou uma frase que é muito importante, que vale a pena ser destacado. Uma mulher em situação de violência não consegue sair sozinha. Então, acho que é muito importante as pessoas terem isso em ideia. Quando você chega nessa condição, ou está prevendo essa condição, buscar ajuda imediatamente. Buscar ajuda imediatamente e a gente não julgar nossas mulheres. Por que você não largou antes? Não, gente, ela precisa de ajuda. Ou aquela conduta machista. Não, minha filha, é assim mesmo, é seu marido, ele sempre foi assim, desde a época do namoro, mas nunca é tarde, ele não vai mudar. Ele precisa de muita terapia para mudar, então não vai mudar do dia para a noite. Ela fica naquele ciclo porque ele pede perdão. Essa expectativa. Ela acredita que ele está arrependido e começa tudo de novo até chegar no feminicídio. Uma frase terrível que tem, né? Para mudar depende de você. Como se ela fosse a própria geradora daquele comportamento que milenarmente a história traz, né? Sim, e o homem tenta colocá-la como causadora da violência. Na verdade, ela é vítima. Sempre, mas o que ela fez para apanhar? E a gente vê, às vezes, infelizmente, até nas notícias, mulher trai marido e assassinato. Gente, o que tem a ver a conduta da mulher? Ou fala assim, crime passional. Desde quando feminicídio é passional? Tem que colocar crime de ódio. Matou pelo fato dela ser mulher. Então, precisa todo de um treinamento, e isso essa mulher faz. Ser mulher é uma coordenadoria dentro do Tribunal de Justiça para políticas públicas contra a violência doméstica. Então, ele tem diversos serviços, um deles a qualificação da rede. A gente qualifica o profissional que está lá na ponta atendendo, já fizemos qualificação dentro do CIOSP, que é aqui onde você liga 190, tem o terceirizado que atende a ligação, aí já passa ou para a Polícia Militar, ou para o Bombeiro, ou para a Defesa Civil. Então, a gente deu treinamento para todo esse público, treinamento para o Serviço de Assistências Sociais, CRAS e CREAS no município, Patrulha Maria da Penha constantemente capacitada. E além de instalações de rede, grupo reflexivo, criações de aplicativos para garantir a segurança dessa mulher. Outra qualificação que teve recente foi com síndicos de prédio. Nós temos uma lei estadual que é muito pesada se o síndico não denunciar o caso de violência doméstica familiar. Chega a 70 mil a primeira multa. Então, e muitas vezes, aquele terceirizado ali, o zelador, porteiro, às vezes por ignorância, por falta de um treinamento, está vendo acontecer e não denuncia. O vizinho liga para o porteiro e fala, minha vizinha está apanhando, toma providência, e não há a denúncia. Hoje, aqui já temos, Mato Grosso está à frente da lei nacional, ainda é um projeto de lei, mas nós já temos e tem que denunciar. O síndico é obrigado a denunciar. E essa orientação existe para os síndicos, doutora? O Tribunal de Justiça, essa mulher fez um treinamento com todos os síndicos, foram convidados, fez lá na escola dos servidores do Tribunal de Justiça, eles foram orientados como proceder em caso de violência doméstica da vizinha que está ali.
Sim, chega, mas geralmente não é colocado no BO quem denunciou. Mas na mesma semana, a síndica do meu prédio me ligou, olha, agora com essa notícia de vocês, porque eles começaram a replicar em todos os grupos de moradores, né? Sim. Aí os vizinhos começam a denunciar também. Aí com essa notícia chegaram 2 aqui, para onde que eu levo? Me passa o endereço, que eu não sei nem onde fica a delegacia da mulher. No caso da implicância jurídica e de multa, ela vai ao condomínio e ao síndico também? Ao condomínio. Ao condomínio. Aí, se não tiver dinheiro para pagar a taxa extra, vai doer no bolso de todo mundo. Sim. Por isso é importante Doutora, denunciar. Quem está ouvindo a gente agora que é síndico e está pensando, por algum motivo não fui no treinamento, como é que eu faço para obter todas essas informações, repassar para minha equipe? Tem alguma forma? Sim, nós temos o hot site da Ser Mulher, só entrar no site, lá tem todos os contatos da Ser Mulher, no site do Tribunal de Justiça ele encontra isso, entra em contato, a gente manda material, se precisar fazer uma nova rodada com outra reunião com eles, a gente está à disposição também para fazer. Não dá para fazer vista grossa, mas, né, professor? Vai que, não mete a colher, não tô vendo. Não cabe mais isso no mundo, gente. É um exercício de cidadania, né? Está previsto, inclusive, na nossa Constituição. Todo cidadão, diante de um crime, cabe a ele cumprir o papel. E muitas vezes a gente que eu falo culturalmente, né? Atribuía que coisa de família não se mexia. Era a família, como se existisse um país, uma Constituição e uma família solta dentro dessa legislação. E não existe. Todos nós que vivemos em sociedades estamos submetidos a todos os códigos existentes e somos responsáveis por ele. É isso, 14h30, a gente vai fazer a primeira pausa estratégica. Antes eu vou dar boa tarde aqui para o Ranieri. Parabéns ao MP e toda a equipe de comunicação pela iniciativa muito interessante, a oportunidade e também a nossa audiência qualificadíssima, Breno Pereira aqui conosco. E o nosso pessoal que está passando aqui hoje dando oi para a gente, né? Bastante gente. Hoje sextou, animadíssimo. Muita gente boa passando por aqui. Mandar um beijo para a Flávia que estava por aqui. Minha xará Marcela também parou ali, deu aquele tchau, artista plástica. E se você está vindo para o Pantanal Shopping, por favor, venha até o nosso Estúdio Bolha. A gente vai fazer aquela pausa para que você acompanhe as principais notícias do país a cada meia hora. É claro que é o nosso repórter CBN e daqui a pouco a gente volta com muito mais informação local. Estamos juntos por elas aqui no Pantanal Shopping, CBN Cuiabá e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. E eu quero agradecer mais uma vez esse staff, a assessoria, que, aliás, sem essa turma aqui, nada seria possível. E a cada dia eles se superam e entregam com excelência aqui o trabalho, especialmente a Tati. Mais um dia brilhante, mais um dia nos proporcionando aqui a capacidade de desempenhar o nosso papel graças ao trabalho irretocável. Ao meu lado, o professor João Edson, Juliana Munda. Deixa eu dar um alô aqui para o Júlio César, o nosso 01. Júlio César, tem que mandar a foto para ele. Ele veio aqui, não gosta de shopping, uma questão particular, mas veio, né, nos prestigiar. Né? Tirei uma foto, acabei não mandando. Quando voltar para o estúdio, eu encaminho, né, professor? Verdade. É bom esclarecer. Inclusive. E para o Breno lá em Petrolina, né? Já mandei. A audiência qualificadíssima. Deixa eu agradecer você que ligou o rádio agora. Seguimos no nosso Estúdio Bolha. A pauta desta sexta-feira, a atuação do Judiciário Mato-Grossense no enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós estamos recebendo as juízas, doutora Hanai Yamamura de Oliveira e doutora Ana Graziela Correia. Aqui abreviaram o sobrenome. Se ela quiser colocar mais possibilidades aqui, também fica à vontade, doutora. O importante é prestigiar as nossas convidadas que estão falando aqui sobre esse assunto tão importante de enfrentamento à violência contra as mulheres. Professor, segundo tempo começando, fique à vontade para puxar a nossa roda de entrevista. A gente estava conversando um pouquinho antes e as doutoras falaram de uma novidade que está tendo, que é cartório social. Cartório inclusivo. Cartório inclusivo, que é muito recente. Explica para a gente o que é isso. Tá. 10% das vagas dos cartórios de estagiário, terceirizado, servidoras, serão destinadas para vítimas de violência doméstica familiar. Naqueles cartórios que não há titulares, a adesão é obrigatória.
Sim. Porque está uma pessoa delegada ali exercendo o serviço. Sim. E naqueles cartórios que têm titulares, é facultativo. Esclareço que são mais de 80 cartórios sem titularidade. Sim. Então, nós temos diversas vagas para vítima de violência doméstica familiar. Vamos supor, é uma vítima de Várzea Grande. Sim. E ela não precisa necessariamente ficar no cartório ali de Várzea Grande. Ela pode ir para o de Cuiabá, para o de Chapada, ou até mesmo para outro município para ficar distante daquele homem que lhe praticou violência. Que interessante. Já está, começa a funcionar a partir de quando? Já está em funcionamento? Já foi assinado ontem. Já tinha o projeto, era uma minuta, e ontem foi assinado. E já entra imediatamente em vigor? Já entra imediatamente, ela entrando para a rede, a própria equipe psicossocial da vara faz encaminhamento se ela tiver interesse. E os cartórios que têm titular, depende deles fazer adesão, como que é? Depende de fazer adesão, mas se quiser ele já recebe um selo de empresa parceira, né? E toda a população tem conhecimento que ele faz esse trabalho social. Que novidade boa, doutora, compartilhando aqui conosco. Primeira mão. Primeira mão, né, doutora? Obrigada pela confiança, uma informação tão relevante. Você que nos ouve, replique, né? Porque dessa forma positiva temos que influenciar. Então, você que está ouvindo, acompanhando essa informação, só vou destacar aqui que é de imediato, como a doutora colocou aí na sua explanação. Doutoras, está chegando aqui para a gente... Estão chegando, na verdade, algumas perguntas com relação ao botão do pânico. Gostaria que as senhoras, né, com a capacidade técnica que têm, esclarecessem se alguém tem alguma dúvida, o que é o botão, como é que ele pode ser utilizado. Fiquem à vontade, por favor. Tá. O aplicativo funciona para qualquer smartphone, pode ser Android ou iOS, é só baixar. Aplicativo SOS Mulher MT de Mato Grosso. Tá? Vai aparecer ali uma mãozinha. A mulher pede a medida por esse aplicativo, ela pode pedir a medida protetiva online ou pode ir até a delegacia, o que ela achar melhor. Ele funciona apenas quando ela já tem a medida, só para as mulheres que têm medida. O homem se aproximou dela, ela aperta esse aplicativo, é gravado um áudio ambiente de 30 segundos, encaminhado para a central 190, e a viatura mais próxima até ela vem e faz o socorro. A gente já teve a curiosidade de perguntar, dá uma média de mais ou menos 7 minutos para essa viatura chegar até a localização do celular da mulher. E foram mais de 1.000 acionamentos, nós já temos há mais de 2 anos esse aplicativo, então foram mais de 1.000 mulheres salvas aqui no estado. Funciona em todo lugar, em todo estado? Infelizmente não. Funciona em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Cáceres, que são os municípios sede desse OSP, porque interessante seria que funcionasse em todo o estado, mas a gente não pode dar aquela falsa sensação de segurança da mulher acionar e não ter a viatura para chegar rapidamente fazer o socorro. Então, é apenas nas cidades que têm estrutura da Polícia Militar que o aplicativo funciona. Tem uma questão aqui, eu estava olhando essa pesquisa que me impactou, as ideias dela, né? Primeiro, eu queria saber como que essa pesquisa pode alterar ou influenciar nas políticas públicas de defesa da mulher. A segunda questão, nós temos alguns municípios em Mato Grosso, não são muitos, não chega nem a metade, mas alguns municípios que a população rural ela é maior que a população urbana. E como a violência não tem local, né, como que é essas regiões? Tá. Essa pesquisa a gente fez justamente para saber onde estamos errando e o que a gente precisa fazer para melhorar e diminuir o índice de feminicídio. E uma das coisas que a gente percebe é a falta de informação. Então, esse programa é excelente porque está divulgando informação acerca de como a Lei Maria da Penha funciona, eu tenho que buscar ajuda. Se eu estou doente, eu não vou lá no postinho, eu estou 1, 2, 3 dias doente, vou ficar tratando com um chazinho minha doença? Não, eu vou procurar ajuda, eu procuro médico. Então, se eu estou com um relacionamento abusivo, eu tenho que procurar ajuda, senão eu posso morrer. Infelizmente, Mato Grosso tem que melhorar o orçamento para a mulher.
falta políticas públicas. O Brasil começou a investir em violência contra a mulher a partir de 2002. Por coincidência, foi quando veio a condenação do caso Maria da Penha. Em 2002, o Brasil recebeu uma recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos para fazer legislação e aplicar orçamento contra a violência contra as mulheres. Orçamento para combater a violência contra as mulheres. Porque ele assinou 2 tratados internacionais e não estava cumprindo seu dever de casa. E depois, isso era uma recomendação que veio em 2002, e 2 anos atrás veio uma condenação com o caso Márcia Barbosa. Só em respeito a quem ligou o rádio agora, a gente no primeiro momento falou da pesquisa, trouxemos, não é, doutora, os dados, o balanço. Se você quiser acessar, quem nos ouve, tem como acessar, ter acesso de forma geral a esse levantamento feito em rede, como a senhora nos explanou? Sim, eu vou pedir para divulgar no hot site da Semulher, para ficar à disposição de toda a população essa pesquisa. Sim. Isso é importante também para alguns políticos que andam gravando vídeo dizendo que a ONU não faz nada, como se a ONU tivesse que executar. Ela faz exatamente isso, exigir que os tratados sejam cumpridos, porque é o único papel dela. Ela não é um Estado, ela é uma organização que termina recomendando. E a questão do Estado de Mato Grosso, nós temos aqui um exemplo, Livramento, a população rural é 2 vezes maior que a população urbana. E essa rede de informação, ela depende também de veículos de comunicação, sei lá, pelo menos um celular. Aonde tem ausência disso, vocês sentem esse impacto também? Sim, é a falta do acesso à justiça, né? A gente não precisa ir longe, a Corizal, o Livramento. Quando chega medida protetiva aqui em Cuiabá, de Acorizal, posso falar por Cuiabá, são casos gravíssimos, porque às vezes nem sequer delegado tem naquela cidade. Então, o acesso à justiça, às políticas públicas é bem complicado. Livramento tem rede de enfrentamento à violência doméstica, mas precisaria de voltar o ônibus lilás, fazer uma vara itinerante, levar a delegacia, polícia civil, polícia militar, para dar apoio àquela população. A gente teve em Campo Verde uma mulher que foi morta, que era de um assentamento rural. Sim. E ela não tinha medida protetiva. E às vezes, se ela tivesse esse acesso mais fácil a uma delegacia, provavelmente ela estaria aqui, né? Uma sugestão aqui, não sei se é possível, porque imaginar é uma coisa, na prática muitas vezes é diferente. Todas essas áreas rurais, elas têm lideranças rurais. De repente, como foi feito com os síndicos, também fazer com essas lideranças rurais. Porque se tem um local que as pessoas sabem das coisas, é no mundo rural, viu? Sabe tudo que está acontecendo. Se essas lideranças têm... Igual tem presidente de bairro, todas as comunidades têm liderança rural. Sei que existe isso, não sei se é possível fazer. É uma sugestão que, de repente, é o caminho. Sim, o Semulher trabalha, né, com essa parte educativa, né? Nós temos trabalhos em escolas, né, para fazer educação junto às crianças. Então, tem palestras nas escolas municipais, estaduais, para falar sobre o tema. Com certeza, esse seria uma excelente oportunidade, né, para a gente levar como projeto ao Semulher, para que faça reuniões também e faça essa divulgação e trazer o conhecimento dessa população. Um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha, sobre como que ela funciona, os tipos de violência, sobre as medidas protetivas. Doutora Hanai, eu quero questioná-la agora, porque nós estamos aqui diariamente falando de assuntos que envolvem as mulheres e, de forma geral, a sociedade. E eu gostaria que as senhoras tentassem aqui junto conosco, que a gente fizesse esse exercício de tentar traçar esse perfil, né? Falando um pouco da primeira vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vocês têm esse perfil traçado? Tenta conversar com quem está ouvindo, que não é do judiciário, para a gente tentar juntos compreender um pouco melhor esse perfil. O perfil da vítima? O perfil da vítima. A maioria das mulheres vítimas de violência, em geral, né, são mulheres, em sua grande maioria, de baixa renda, às vezes dependente economicamente dos maridos, elas têm baixa escolaridade, às vezes já sai de uma família em que existia uma violência doméstica, já casa com alguém exatamente para sair daquele ciclo e acaba incidindo e caindo novamente no ciclo de violência, mas agora com o marido. Né? Então, por isso que tratar a família é importante, porque essas famílias geram novas vítimas, novos autores de violência, né? Porque aquela criança que presencia, por exemplo, um pai cometendo feminicídio contra a mãe,
né? Como que vai ser tratada essa criança? A mãe está morta, né? O pai está preso. E como vai ficar, como a gente chama hoje dos órfãos do feminicídio, nós precisamos tratar também para que essa criança não se torne um adulto, né, às vezes um autor de violência ou vítima de violência, né? Então, assim, o perfil geral das vítimas é esse. Mas como bem mostrou a pesquisa do feminicídio, em relação ao feminicídio, nós tivemos alteração desse perfil, né? Então, por que foi importante essa pesquisa? Exatamente para a gente fazer essa identificação e o Estado poder dirigir políticas públicas nesse sentido. Mas a gente não deixa de observar que, no geral, em relação à violência doméstica, são mulheres mais de baixa renda, com baixa escolaridade. Então, trabalhar políticas no sentido de dar condições, cursos de treinamento para que ela possa ser independente, trabalhar fora, conseguir se autossustentar, sustentar os seus filhos, né? Dar condições dela estudar, dela exercer uma profissão. Hoje nós temos o auxílio para mulheres vítimas de violência, auxílio aluguel, né? Foi uma determinação legal e hoje foi a Assembleia que criou aqui no estado de Mato Grosso um auxílio aluguel de R$600 para que elas possam sair de casa, porque às vezes ela não sai de casa porque ela não tem condições de pagar um aluguel, de se sustentar, de levar os seus filhos, né? Então, o perfil geral é esse, mas a gente observa que pode atingir todas as classes sociais, todos os tipos de mulheres. Até porque a doutora trouxe números, 90% elas que mantêm a casa. Então, para tentar entender também e ampliar essa nossa compreensão, porque existe muitas vezes aí um controle financeiro, porque se ela teria condição, né, de sustentar o lar, muitas vezes ele se apropria do salário da esposa, é uma dependência também. Esses números fazem o olhar mudar, doutoras? Não, sim, exatamente. Ela não percebe que é vítima de violência quando ele controla o salário, ela não tem acesso à sua conta, ele que paga todas as contas, ele saindo fazendo financiamento em nome dela, e às vezes abandona ela e deixa só o carnê ali para ela pagar, né? Leva o carro, leva todos os eletrodomésticos. E isso é uma violência também, a violência patrimonial. Depende demais e ela não percebe. E a psicológica, que deixa marcas, muitas vezes, para o resto da vida. Sequelas, se não for tratada, ela vai ter uma doença crônica mais para frente. A gente conversa com elas, você teve algum problema de saúde depois desse fato? A gente vê, virou diabética, virou hipertensa, às vezes até o suicídio acontece, câncer. Então tem que tratar e tem que pedir ajuda, porque acha que a violência é só física, começa lá na psicológica, a psicológica é muito mais cruel do que a física. Hoje, inclusive, vamos tratar disso, né, no último horário, sobre a questão da saúde mental da mulher. Também é importante, só professor, para complementar, se as senhoras concordam que seria ou é uma temática importante para ser levada para dentro das escolas. A gente falou das crianças, a gente falou desse ambiente. Exatamente. A Ser Mulher trabalha, o programa é Ser Mulher nas escolas. Isso seria interessante levar para a zona rural também esse trabalho. E a gente faz em escolas públicas e particulares e a gente vê todos estão doentes. A gente vai em escola de classe média alta que criança sai chorando da palestra. A diretora vem perguntar, mas o que você falou que foi de tão grave? Ele está identificando que sua mãe está sofrendo violência doméstica, seu pai, que ele tinha como um herói, é o grande vilão ali e achava isso um tratamento normal, essa desqualificação diária, o controle de que roupa que vai usar, com quem que vai andar, onde vai frequentar, isso tudo é violência. E se a gente não tratar o menino e a menina nos bancos escolares, porque infelizmente nós pais e mães não estão fazendo nosso papel dentro de casa. Se a gente não tratar, a hora que fizer 18 anos, a chance é muito grande dele ir lá para fora, quer seja como vítima, quer seja como autor da violência. Então, eu quero fazer uma política pública primária, trabalhar com a criança no banco escolar para tentar, daqui 1, 2 gerações, a gente não precisar de uma vara de violência doméstica familiar. Seria um cenário que todos... Perfeito. Mas isso daí é um trabalho longo que demanda muita mudança. Se a gente parar para pensar, o Estatuto da Mulher Casada, antes do Estatuto da Mulher Casada, ela não tinha direito a pleitear a guarda dos filhos, ela precisava de autorização do marido para poder trabalhar. O voto não tem 100 anos, tem 90 anos que a mulher tem direito a votar, anos, né? fez 90 anos que a mulher tem...
da laqueadura. Bem, E antes, recentemente, eu tenho 20 anos de magistratura, uma causa de extinção de punibilidade do estupro era se o estuprador casasse com a vítima. Imagina. A gente falava o código passado, que ficou vigente até 2022. Se a gente voltar 20 anos atrás, o marido podia anular o casamento se a mulher não fosse mais virgem e ele ignorasse. É uma legislação tão absurda, e por isso que a gente caminha a passos lentos de tartaruga, por causa não só da criação machista e da legislação nossa, porque é tudo muito recente. A defesa da honra foi em 2021, né? Agora Foi o julgamento 2021. pelo STF agora que proibiu a utilização da teoria, né, da legítima defesa da honra, né? Foi julgado sobre aquele caso da Ângela Diniz e do Doc Street, que imagina, 40 e poucos, 45, 48 anos atrás, e novamente o STF trouxe a julgamento a questão da teoria da legítima defesa da honra. Estamos falando de 2021, tá, gente? Faz 2 anos. Que esses passos sejam mais... Tem um dado interessante, claro, de escola, como eu sou muito ligado à questão da escola, né? A gente precisa trabalhar muito na escola, porque o que eu vi de professora que sofre violência é um negócio assim, sem tamanho, professora, né? Mas até por função desse programa do mês de março, e aí eu comecei a ler muito sobre essa questão e fui buscar mulheres para a gente estar homenageando aqui através das frases, tá? E uma coisa me assustou muito: os nossos textos em homenagem às mulheres, os nossos poemas em homenagem às mulheres, todos trazem uma violência de responsabilizá-la unicamente pela família, pela educação dos filhos. As religiosas, então, são terríveis, porque é a mulher que edifica o lar, o homem só pagando, é tudo resolvido. Prover, né? O resto é tudo para a mulher, né? Tudo isso está dentro desse conjunto cultural que termina o limite e o assassinato, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar para tentar mudar essa realidade. E dentro de casa também, se eu tenho um casal de filhos, aí eu coloco só a menina para ajudar nos serviços domésticos. Não, gente, é equidade. Vai o menino e a menina ajudar em casa. Eu vou permitir meu menino levar a namorada para dormir. Tá, e aí você vai permitir a menina também? Pai e mãe tem que dar papéis iguais, a gente tem que criar os filhos iguais, a responsabilidade é dos dois, a mulher não tem que carregar esse fardo sozinha. Uma coisa que mudou foi em relação à guarda compartilhada, né, que a gente ficava a criança para lá e para cá. Agora nos casos de violência doméstica familiar, não pode mais a guarda compartilhada, só se tiver um acordo e a mulher realmente quiser essa guarda compartilhada, porque muitas vezes o pai usava isso para uma forma de controle da mulher, querendo exigir onde o filho iria estudar, quando o filho iria fazer a viagem, para onde iria. Então veio também uma evolução, e caso a mulher desejar, ela pode fazer o acordo, mas o juiz não pode impor para ela a guarda compartilhada em caso de violência doméstica familiar. E uma coisa que eu queria ressaltar: Mato Grosso é o único estado do país que tem a competência híbrida. Uma mulher não precisa ficar andando de juiz em juiz, ela conta a história dela lá no criminal, aí depois ela vai lá para uma vara de família contar tudo a história de novo. Não, o divórcio dela é jogado lá na vara de violência doméstica familiar, e o advogado, a defensora pública, pode pedir a antecipação de tutela e sair o divórcio no mesmo dia, porque ela não está obrigada a continuar casada e carregando o nome do seu agressor. Então, ingressou com ação. O único estado do Brasil que tem competência híbrida. Então, que faz, né? Que exerce efetivo, porque a lei determina então, que a competência seja híbrida. Sim. O mesmo juiz que for julgar o caso criminal vai julgar todas as ações de família também. Indenizatórias, se ela precisar. 14 horas e 58 minutos, seguimos conversando no nosso estúdio Bolha, hoje recebendo as juízas Haná Yamamura e Ana Graziela Correia. O relógio ele acelera quando o assunto é bom, mas eu quero ainda, antes do repórter, ouvir o Washington, que elas falem um pouco dos trabalhos realizados com esse agressor, com esse ofensor. Conta um pouco pra gente. O CNJ, então, fez uma determinação para que fossem criados grupos reflexivos para homens, porque, como a gente comentou, já é tão difícil chegar
ao conhecimento, entrar no sistema, né? Esse homem autor de violência doméstica, a vítima. Então, o CNJ também determinou que a gente tratasse esse agressor, né? Porque não adianta nada ele entrar no sistema, receber uma pena, cumprir uma pena, mas voltar para a sociedade sem que tivesse passado por algo. Então, quando ele ingressa na rede, ele precisa receber um tratamento, ao menos, para que a gente possa tentar, né, devolvê-lo à sociedade diferente daquilo que ele entrou. Então, existem os grupos reflexivos para homens, que é exatamente encaminhado através das medidas protetivas, a gente determina que eles compareçam a esses grupos. Esse grupo, ele é conduzido por psicólogas e assistentes sociais, são 8 encontros, e ao final ele recebe um certificado para comprovar que ele esteve nesse grupo. Mas o mais importante disso, vai trabalhar questões, né, do homem, de como esse homem portou, para ele reconhecer nele essa violência, essa agressão, Doutora, dele entender. Pois não. Infelizmente, eu preciso interrompê-la, peço que me desculpe, Não, mas imagina. o repórter CLBN, ele vai editando aqui o tempo Tá para certo. que entre as principais notícias, daqui a pouco a gente continua, aí sim com a reta final, para que a senhora possa explanar com o tempo correto. Então, Anderson, devidamente autorizado, acompanha aí o repórter CBN, daqui a pouco a gente volta direto do nosso Estúdio Bolha. Sexta-feira, 22 de março de 2024, seguimos juntos por elas aqui no nosso Estúdio Bolha, devidamente posicionados no Pantanal Shopping, essa parceria inédita com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, colocando em pauta diariamente a temática de combate a todo tipo de violência contra as mulheres. Nossas convidadas dessa tarde, a juíza de direito Hanai Yamamura de Oliveira e também a juíza Ana Graziela Correia. Doutoras, quando o faleiro é bom, o relógio acelera, então a gente está na reta final. Vamos entrar agora. Mas antes das considerações, eu quero pedir para a doutora Hanai, o repórter, ele veio, a senhora fazia uma explanação, um fechamento ali importante sobre as ações que são realizadas com os agressores. Então, antes da gente ir para as considerações, se faltou algo também, fica à vontade, doutora. Só para finalizar, Marcela, falando da importância que são esses grupos, né? Na Polícia Civil também tem um grupo reflexivo chamado Papo de Homem para Homem, em que faz com que esses agressores possam conversar entre eles, e é nesse momento que eles identificam a violência. Muitas vezes eles acham que eles mesmos não são autores, mas quando ele escuta o depoimento de um outro homem contando sobre a violência, e ele fala, mas isso daí não tá certo, né? Então esses são momentos importantes para que a gente possa tratar esse homem também, para ele voltar para a sociedade melhor do que ele entrou ali na nossa rede. Era isso. Perfeito. Então, microfone vermelho à disposição, agradecendo. Tem muita gente parabenizando aqui o trabalho de vocês, a atuação brilhante. Vou mandar um abraço. Cadê o nome dela? Boa tarde. Sazenazi, será que eu acertei? Sazenazi, isso mesmo. Maravilha. Ela disse assim, quero deixar um registro acerca do comprometimento da juíza Ana Graziela no enfrentamento à violência doméstica, parceira imprescindível da rede de enfrentamento, sou fã. Tem muita gente, Júlio César parabenizando, Marcela, tenho acompanhado aqui, as entrevistas hoje estão sensacionais. Muito obrigada. A gente imagina como é que é a agenda, a demanda de trabalho, fizeram questão de priorizar, estarem aqui. Se faltou algo, algum ponto nesse momento que queiram destacar, alguma ação, fiquem à vontade. E a gente agradece em nome da CBN e do Ministério Público, claro que desejando reencontrá-las em breve. Obrigada mais uma vez. Eu só queria deixar bem claro que o problema da violência contra a mulher não é um problema só de nós, mulheres. A gente não consegue acabar com a violência doméstica sozinhos. A violência doméstica afeta a economia do país, é a criança que não vai na escola, é a mulher que falta o trabalho, que é desempregada, é o filho que fica órfão, sem pai e sem mãe. Então, temos que trabalhar junto. A gente não consegue acabar com esse problema sozinhos. E enxergar quando o relacionamento não tá bom, não só a mulher, se enxergar como vítima, mas também o companheiro, o namorado, aquele adolescente que está começando o relacionamento exigindo senha de celular da namorada. Então, a gente vê que o abuso começa desde o primeiro namoro. Então, perceber e se enxergar e buscar tratamento. E as mulheres buscar ajuda, denunciar o quanto antes que seja tarde e aconteça algo pior. Seria esse meu recado.
Muito obrigada, doutora. E nós, né, Júlia, que somos mães de adolescentes, a gente tem que também conversar com esses responsáveis. Esse alerta que a doutora fez agora no final é importantíssimo. Essa preocupação de mãe de meninas, né? Exatamente. Obrigada, doutora. Doutora Hanay, fica à vontade. Só contribuir mesmo, falar que o Poder Judiciário está de portas abertas, que a gente tem todo um trabalho através do Ser Mulher, através dos núcleos de atendimento a mulheres, para poder contribuir, para poder levar a educação, faz parte do nosso trabalho também, esse contato com a população, essa divulgação da lei, das políticas públicas, porque a gente trabalha em conjunto, em rede, e o Poder Judiciário, então, está de portas abertas para todos que queiram e precisem ouvir ou falar sobre a violência contra a mulher. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Se você perdeu parte dessa entrevista, por favor, no fim de semana, assista na íntegra, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Deixa eu agradecer a assessoria, todo esse staff aqui maravilhoso. A Nieri, que está acompanhando a gente aqui também, né? Um grande abraço, Nieri. Obrigada pelo extremo profissionalismo. Para encerrar, a gente sempre presenteia as nossas convidadas, convidados. Por favor, doutor Tiago, Tati, flores para as nossas convidadas, agradecendo a Bela Flor, a Maiara, proprietária. Também tem uma caneca exclusiva desenvolvida para a ação, com a arte do Junier, um artista maravilhoso, mato-grossense, e também livro Cama de Gato, das autoras Michele Dil e Cristina Soares, autoras desse livro. Uma delas já esteve aqui conosco, a Cristina. É o nosso jeito de agradecer mais uma vez a participação. Então, recebam as flores. E é claro que a gente vai tirar foto, a gente vai fazer aquela despedida como se deve, registrar esse momento tão importante. Washington, vamos combinar assim? Você coloca o break, porque na volta tem saúde e longevidade. É uma pausa estratégica. Na volta tem Washington. E daqui a pouco é de Washington para Washington. Segura aí que você vai entender o nosso faleiro, é bem rápido.